A proposta de emenda constitucional que extingue a reeleição para presidente, governadores e prefeitos está enfrentando resistência no Congresso Nacional, especialmente por causa da complexa transição de mandatos com durações variadas até 2039. Vamos entender essa história com a Luciana Verdolim, porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se disse o quê? Favorável ou contrário à medida? Porque isso sinalizaria uma abertura ou um fechamento de portas, né, Luciana Verdolim? É isso mesmo, Cine. Olha, teve uma reunião de líderes essa semana lá no Senado Federal, gerou uma confusão danada, um bate-boca, e com isso a expectativa de votar, né, de abrir as discussões da PEC da reeleição agora nesse mês de maio ainda, agora essa semana, foi por água abaixo. A avaliação das lideranças é de que Alcolumbre deve esperar a poeira baixar para, enfim, colocar a proposta em votação, o que só deve acontecer no mês de junho. Mas essa sinalização pode mudar, levando-se em consideração, né? Pode mudar não, porque mês de junho já é semana que vem. A avaliação que se faz é de que essas discussões que se deram nessa reunião de líder acabou azedando os ânimos, porque esperava-se que iria ter uma maior facilidade para a discussão por conta da votação sem maiores problemas dentro da Comissão de Constituição e Justiça. As regras de transição são complicadíssimas. Só para a gente ter uma ideia, no ano que vem não mudaria nada, mas seria o último ano em que presidente e governador poderia concorrer à reeleição. Em 2028, os prefeitos poderão concorrer ao mandato de 6 anos. Hoje, são 4 anos. Essa regra bagunça, inclusive, o tamanho dos mandatos. Seriam 6 anos e os novos prefeitos não poderiam mais concorrer à reeleição. Vereadores também teriam um mandato de 6 anos para conseguir, no final das contas, ter uma eleição para todo mundo, não tendo mais essa divisão para federal e municipais nos estados brasileiros. Em 2030, presidente e governador seria a última vez que eles concorreriam à reeleição, e em 2034 seria a unificação de todos os cargos, seria uma eleição para todos os cargos no país. Tem, inclusive, uma discussão que isso iria fragilizar as discussões municipais, o que é rebatido pela oposição, que alega o seguinte: a discussão pode ser pequena por conta do prazo da eleição, que hoje a campanha é bastante reduzida, mas uma alternativa seria aumentar o tempo de campanha para possibilitar uma discussão municipal e possibilitar também uma discussão geral para presidente e governador. E em 2039, aí sim, começaria-se a eleger 3 senadores em todas as eleições, e acabaria com aquela eleição, né? Que primeiro você elege 2 senadores, na próxima eleição elege apenas 1. Aí toda eleição você escolheria desde vereador até presidente da República, escolhendo os vários cargos, e a avaliação é de que esses tamanhos também variados de mandatos poderia complicar, inclusive, a população entender o que está acontecendo, o que vai decidir cada eleição no país. Lembrando que é preciso ainda passar no plenário do Senado, depois precisa ser discutido pela Câmara dos Deputados. Verdolim, você mencionou aí a questão de prazos, e há uma que incomodaria especificamente o Senado, que é a redução do mandato de senadores nessa proposta atual, caindo para 5 anos lá na frente, né? Sim, a oposição é a favor. Os governistas estão se posicionando contra, e esse é o grande ponto de discussão que está se tendo hoje dentro do Senado Federal, porque o mandato cairia. O senador Eduardo Girão até brinca dizendo que mandato de 10 anos, igual querem vários senadores, seria quase um mandato vitalício. A gente tem, inclusive, a declaração do senador para acompanhar. Então, isso eu acredito que vai gerar mais oxigenação, mais possibilidade de alternância de poder, né? Foi uma emenda minha para reduzir, mas isso gerou um incômodo depois da votação em alguns caciques da velha política, né? Mas agora, se quiserem voltar para 10 anos, o que é um absurdo, não tem nenhum lugar do mundo, é quase um mandato vitalício, vão ter que colocar a digitalzinha. Quem é que quer 10 anos? E nós vamos insistir nos 5 anos, porque é bom para o Brasil, é bom para o povo brasileiro, é bom para a democracia.
A proposta saiu da CCJ com um mandato de 5 anos para senador. O senador Marcelo Castro, em entrevista aqui, mesmo a Jovem Pan, já avisou que vai ter emenda para aumentar para 10 anos. Ele mesmo pode apresentar essa proposta no plenário do Senado Federal. Lembrando que o fim da reeleição só vale para cargos do Executivo. Lá no Legislativo, eles proposta passar de serem reeleitos o número de vezes que quiserem ou conseguirem durante as eleições. Valeu, Luciana Verdolim, um abraço para você. Para a gente avançar nesse tema, eu quero conversar agora com o deputado federal Fernando Marangoni, do União Brasil aqui de São Paulo, que faz parte da Comissão de Constituição e Justiça e que discutiu esse projeto recentemente. Deputado, seja muito bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no nosso 3 em 1. Quero saber a sua avaliação sobre essa divergência e a reclamação de parte dos parlamentares sobre essa mudança aí em relação aos mandatos e, principalmente, muitos que são contrários à proposta falam da confusão que seria fazer o momento de transição, que em algum momento levaria também os eleitores a votarem em 9 pessoas de uma só vez. Bom, primeiro, boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui da Jovem Pan News, a você, Evandro Cini. Eu considero a proposta louvável, eu acho que já passou o tempo da gente aprovar essa proposta e, naturalmente, como toda mudança, ela vai requerer um tempo de transição até para que a gente equivala, né, para que a gente nivele aí a partir de 2039 o mandato único de 5 anos sem a possibilidade de reeleição. Isso daí vai com certeza estimular a renovação, vai fazer com que os partidos, né, produzam novos quadros, enfim, para prefeitos, governadores, presidente da República. Então, eu considero a proposta uma proposta louvável do jeito que foi aprovada agora na CCJ do Senado. Ela vai a plenário do Senado, aí nós vamos ver o que o plenário, que é soberano, vai decidir, né? E depois essa proposta vem para a Câmara. Mas eu acho que é acertadíssima a proposta no modelo em que foi aprovada agora na CCJ. E como é que o senhor avalia essa divergência? Você acha que dá para vencer isso com diálogo e articulação? Sem sombra de dúvida, eu acho que dá para vencer. A proposta de transição, ela é uma proposta que simplesmente trata, né, das quebras de mandato, então não tem como, porque a gente tem a eleição de terço do Senado, né, eleições gerais e municipais a cada 2 anos. É importante ressaltar também, Evandro, que outro aspecto positivo dessa proposta é que a gente acaba impedindo aquele mandato trampolim. Então, aquelas pessoas que se candidatam a deputado, por exemplo, mas que no fim querem ser prefeitos, né, e acabam não exercendo o seu mandato por completo, o que é muito prejudicial para a sociedade brasileira e principalmente para os eleitores que acreditaram naquele parlamentar que cumpriria os 4 anos do seu mandato. Deputado, uma pergunta aqui do nosso comentarista Fábio Piperno. Vai lá, Piperno. Boa tarde, deputado. Olha, para ser bem honesto com o senhor, deputado, eu sou radicalmente contra. Eu acho que essa proposta tem coisa ruim, deputado. Veja, os Estados Unidos, por exemplo, eu cito sempre aqui, não mexe em tempo de mandato de presidente desde a mudança feita em 1951 para a posse do Eisenhower em 53. Aí eu contei aqui outro dia, deputado, de cabeça, no Brasil já se mudou só em relação ao mandato, tempo de mandato de presidente e sistema de governo, de lá para cá umas 7, 8 vezes. Fora que o Brasil já teve parlamentarismo, senador biônico, voto vinculado. Deputado, o senhor é muito jovem, talvez o senhor não tenha vivido a época do voto vinculado, né, que a ditadura inventou em 82, que tinha que votar no mesmo partido de vereador a governador. Eles achavam que isso ia municipalizar o voto e o efeito foi exatamente o contrário. Mas mudaram o tempo de mandatos. Aí aqueles prefeitos tinham um mandato de 6 anos, depois foi para 4, já teve prefeito biônico, já teve de tudo. E aí, deputado, a gente não dá tempo para um amadurecimento de regras. E fora isso, deputado, até comentava aqui com os amigos, essa mudança, deputado, ela tira do eleitor o direito de reeleger quem é bom, mas, em compensação, obriga o eleitor a aturar por mais um ano quem é ruim. Então, deputado, juro, honestamente, de peito aberto aqui, gostaria de entender o que tem de positivo essa proposta.
Claro, Fábio, claro. Primeiro, é um prazer, obrigado da pergunta, né? Eu acho que comparar os Estados Unidos ao Brasil não é muito pertinente, uma vez que o sistema eleitoral é completamente diferente. A gente tem um sistema mais parecido do Brasil do México, que tem 6 anos de mandato e impede a reeleição. A gente sabe como é que funciona o sistema pelo voto indireto nos Estados Unidos. Então, mas obviamente considero muito a sua posição. Fato é que a gente tem visto de forma recorrente no Brasil, né, por conta de termos eleições a cada 2 anos, uma paralisação não só do Executivo, mas também do Legislativo por conta dessas eleições. Então, veja, o deputado é eleito, assume o mandato, aí a gente, daqui um ano e meio, para o Brasil, para os trabalhos, para a gente discutir as eleições municipais. Depois das eleições municipais, novamente, os prefeitos eleitos se voltam daqui um ano e meio para as eleições proporcionais, e isso tem atrapalhado muito a continuidade de política pública no Brasil. Com relação ao ponto levantado, Fábio, com relação à reeleição, né? Ou seja, manter quem é bom, enfim, e não aturar mais um ano, eventualmente, aquele que não esteja satisfatório. Bom, eu acho que hoje a gente vive um fenômeno, e aí, agradecendo aí o teu elogio, né, como jovem, mas o que acontece hoje na prática, né? Hoje a gente está vendo, inclusive, aí a extinção de alguns partidos, né, que não renovaram seus quadros. Então, hoje a gente vê um sistema completamente dominado por caciques políticos, que não preparam sucessores, uma vez que querem se perpetuar no poder, e qualquer forma de perpetuação no poder ela é prejudicial. Então eu vejo que essa proposta obriga aos partidos a formarem novos quadros, e se, portanto, aquele prefeito que hoje está bem avaliado, que a população gosta, não tem problema. Ele vai indicar o sucessor dele, e a população, se o aprova, vai continuar votando, e também não vota no automático, porque aquele mesmo grupo político que estava lá, se desempenhou um bom papel, vai pôr à disposição da sociedade um novo quadro para que a população o escolha. A gente sabe que 8 anos, né, no poder consecutivos, inclusive, vicia a máquina pública, né? Diversos são os malefícios, na minha visão, com todo respeito à sua opinião, Fábio, do processo que nós estamos vivendo. A gente vê o Brasil paralisar a cada 1 ano e meio, né, tanto a administração pública, por parte do Executivo, e quanto o Legislativo, porque naturalmente se envolve na disputa política. Mas, Fábio, teremos ainda muitas discussões, ela vai para o plenário do Senado, teremos muitas contribuições, tanto no plenário do Senado, depois essa proposta vem para ser debatida aqui na Câmara dos Deputados. Então, eu acho que toda proposta cabe sempre aprimoramento e adequação, mas, no meu entender, ela tem muito mais aspectos positivos do que negativos no que se trata no sistema eleitoral brasileiro. Deputado, a gente está finalizando aqui a nossa conversa, e só aproveitando a tua participação conosco, recentemente a gente viu uma manifestação das presidências e lideranças do União Brasil sobre a possibilidade de desembarcar do governo federal ainda neste ano para entrar, contudo, no ano eleitoral de 2026, com a possibilidade, inclusive, de um candidato próprio. O senhor é favorável a isso? Bom, eu sempre sou favorável à candidatura própria, né? Eu sempre sou favorável à pluralidade de candidaturas, né? Em especial uma candidatura que venha do partido do qual eu faço parte, porque isso enriquece o debate, isso traz mais propostas, né? Isso traz mais possibilidades para o eleitor. Quanto à participação do União Brasil, né, no governo, através dos 2 ministérios, veja, isso nunca comprometeu a autonomia de decisão da bancada, haja vista o histórico de votações. E essa decisão em específica, se permanece no governo ou não, é uma decisão que cabe à executiva nacional do partido, que eu tenho certeza tomará a melhor decisão, pensando no país,
Eu acho que a gente está passando por um realinhamento aí dos players nesse processo, né? O Brasil se federou agora com o PP. Acredito que outras federações possam ou devam surgir, fusões, incorporações, e a partir do início do ano que vem, a gente vai ter uma clareza muito maior de quais são os partidos, como eles estão no jogo para as eleições e dali as possíveis e viáveis candidaturas. Fernando Marangoni, deputado federal pela União Brasil aqui em São Paulo, obrigado pela tua participação, até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço sempre as ordens. Grande abraço.